Olá, como estão por aí? Por aqui eu sigo, hein? E hoje estamos aqui para gravar mais um podcast Pode Me Contar, porque a sua história importa. E hoje eu estou aqui com uma menina muito especial, ela que é formada em Direito no Brasil e também empresária no ramo da beleza e veio para Buenos Aires há 12 anos atrás para viver um grande amor. E hoje ela separou um pouco do seu tempo, apesar de ser muito ocupada, para conversar um pouco conosco e nos contar da sua história. Eu estou aqui com ela, Vitória. Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória, tenho 29 anos, sou do interior de São Paulo, da cidade que chama Ribeirão Preto, e pisei em Buenos Aires a primeira vez em setembro de 2012. Minha história começou quando eu estava na praia, na E Liberdade. bem novinha. Sim, eu tinha 17 anos. Menina. Eu estava na praia com as minhas tias e eu conheci um grupo de argentinos. Durante 2 dias um me olhava, 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 e no último dia ele me tocou assim no mar e falou: Posso pegar seu telefone? Qual é o seu nome? Me convidou para sair à noite e nada, a gente saiu, nós saímos à noite, nos beijamos, eu fiquei enamorada, apaixonada. Depois, Encantou-se com o argentino. depois de mais ou menos 2 meses, eu já estava aqui em Buenos Aires, tomando a decisão de mudar de país. E veio sozinha. Sim, eu vim sozinha, foi uma luta com os meus pais, autorização judicial para poder sair do país, para poder viver fora do país. Os meus pais são separados. Eu lembro que eu tive um problema com meu pai biológico, que neste momento ele mora até hoje em outro estado e ele não queria assinar de forma alguma. Mas, enfim, deu tudo E como certo. que você conseguiu convencê-lo? Neste tempo, eu acho que eu fiz um pouco de pressão nele, né? Eu vou contar um pouco a minha história familiar em relação à ausência que eu sempre tive do meu pai biológico. Então, eu fiz uma pressão nele e em uma semana o documento estava assinado na minha casa. Aquela chantagemzinha básica. Segundo a minha mãe, sim, tudo que eu quero eu Segundo a sua consigo. mãe. E Hum. eu cheguei em Buenos Aires para ficar 15 dias e buscar apartamento, buscar faculdade, porque eu sempre quis estudar administração ou economia. E eu lembro que este namorado e os amigos dele me falavam: Vitória, mas você parece advogada, tem que fazer direito. Me convenceu. Mas eu estava no shopping Alto Palermo e eu caí. Eu fraturei o meu pé, então eu não pude regressar ao Brasil. Razão pela Caramba, qual eu fiquei em Buenos Aires a forças, mais do que o previsto. mais do que 15 dias e E fiquei. achou muito ruim. Fiquei. Uhum. Então, uma história que era de amor por uma pessoa, por um argentino, menina, se tornou uma paixão, um amor por Buenos Aires, pela cidade, pela cultura argentina também. E esse amor, como é que Não, findou? depois de meses, chegamos à conclusão de que bons amigos. Era amor de verão. Sim, até hoje tenho contato com ele, já trabalhamos juntos em alguns projetos, porque ele é formado em marketing, mas nada, eu acredito que tem pessoas que são, que é o caminho, mas não o destino final. E ele me Uhum. trouxe isso de conhecer Buenos Aires e eu sou muito grata. O propósito, então, não era o amor entre vocês dois, mas uma nova história de vida para você. Sim. E até Hum. hoje eu agradeço muito. E ele também, da parte dele, porque ele fala português perfeito. Olha Por que bom. isso, sim, Os dois foram bênção um para o outro. sim. E aí, então, você veio com 17 anos e o direito, como aconteceu? Eu tive idas e vindas, né, entre Argentina e Brasil. E eu fiz faculdade no Brasil, né? Você é de onde no Eu sou Brasil? de Ribeirão Preto, São Paulo. sim. E formou em São Paulo, Sim, eu me lá mesmo no formei seu em lugar. Ribeirão, sim. Hum. Eu tenho uma prima aqui,
também, que veio antes de mim. Então é meio Antes da familiar. sua primeira vez. É meio familiar esse amor por Buenos Aires, porque eu tenho outra prima que também sempre vem. Todo ano ela tá aqui. Ela só não vem, deixa o trabalho dela todo, porque ela tem uma filha pequena que o pai não autoriza a vir. Mas ela sempre está Hum, aqui. Então eu tive idas e vindas em todos esses anos. E eu estou aqui sem voltar ao Brasil desde 2021. definitivamente. Assim que Definitivamente. terminou a pandemia, então você Na veio. própria pandemia eu estava aqui. Hum. Já estava aqui. Quando começou tudo, você estava aqui. Não, eu estava no meio, bem no meio da pandemia. Não foi quando começou, porque foi bem restrito. Aqui foi muito restrito. Né? Na metade da pandemia eu já estava aqui. Abriram as fronteiras e eu já vim. Ah, sim. Assim Por, que teve uma oportunidade, e sem a necessidade de ter que ir, voltar, ir e voltar, porque viver assim. aí já nesse retorno, a sua situação já era diferente. Você já tinha o seu curso superior, já havia terminado sua faculdade, já não era mais por causa de um grande amor, né, de uma pessoa em si, mas unicamente por conta da cidade. E aí você então já retorna para cá com quais expectativas e planos? Sim, na verdade, eu sempre fiquei por Buenos Aires, pelo amor à cidade, Uhum. nessas idas e vindas que eu sempre fiz. E em 2021, depois de me formar, tudo, eu decidi ficar mesmo. E mudou a minha vida completamente, porque eu me vi na situação de não ter que ir para o Brasil mais, não ter contato com a minha família uma vez no mês ou outras coisas, ou com outras pessoas, e fui obrigada a ficar mesmo. Foi bem diferente, um apartamento por mais tempo e não de 2 meses, essas coisas. Sim. E aí você então veio, ficou, e quais os seus planos pessoais nessa vinda para ficar, então com esse pensamento, não, agora eu vou criar raiz. Quais os planos que você fez? Sem falar em planos, eu vou falar um pouco que no Brasil, eu não me sentia totalmente em casa. Eu Hum, comparava a manteiga, o leite, várias coisas com aqui. Eu cheguei a perder a amizade por isso. Tive problemas dentro da minha casa, porque parecia que eu vivia sempre em Buenos Aires, mas não estando lá fisicamente, né? uhum. Então, a decisão foi por isso, porque aqui sim eu me sinto em casa. E os meus planos eram seguir trabalhando com a advocacia de apoio nesta época, porque eu já estava num Que é a escritório. área que você atua? Sim, Aí fala para nós um pouquinho, só assim um parêntese. Como é esse trabalho de advo advocacia de apoio? advocacia de apoio eu fico por parte da escrita de todos os casos. Eu não tenho contato com o cliente, eu não vou Hum, atrás do cliente, eu não tenho que colocar a cara. É simplesmente eu fico por trás de todas as teses, essas coisas, hum, e quem leva o nome é quem colocou a cara. sim. E eu sempre fui de escrever muito e falar, então sempre tive muita sorte. E em 2015 eu entrei no escritório e quando eu vim para cá eu segui este trabalho home office com a advocacia Hum. de apoio. E em 2022 eu pedi demissão para poder me aventurar no ramo da beleza em Buenos Aires. Uhum. Eu precisava deixar isso de trabalhar home office e cortar 100% o vínculo com o Brasil, porque ainda eu precisava às vezes ir ou eu precisava ficar fazendo chamada de vídeo, falando em português e dentre outras coisas. Então eu precisei cortar e aí foi onde eu abri a estética. Você sentiu essa necessidade, então, devido ao seu amor pelo local, desse apego que você sentiu, até mesmo essa acolhida, você sentiu, então, a necessidade de realmente você fazer uma imersão total na cultura argentina, no modo de vida, de se sentir mesmo parte total do lugar
e aí então você cortou esse laço que ainda te prendia, e aí foi então quando você foi pelo caminho da estética. 100%. E você já lidava com estética? Como é assim a sua história com o ramo da beleza? Minha mãe teve salão, tem salão há mais de 26 anos no Brasil, então sempre fui criada nesse ramo de salão, de estética, de manicure, de pedicure. Aprendi a fazer muitas coisas no Brasil mesmo. E aqui eu precisei estudar estética. Não é uma faculdade, é um curso técnico. E aí eu fui tendo especialidades em várias áreas, como depilação a laser, criorradiofrequência, em várias máquinas, né? Uhum. E aí eu abri a estética. E fala um pouquinho para nós, se alguém estiver nos ouvindo, tiver esse desejo, né, de repente pode já estar morando aqui, a gente tem muitas pessoas que assistem e já moram aqui, ou pessoas que talvez vão nos ouvir em outros lugares do mundo e que tem esse gostam da estética e tenham vontade de talvez vir morar aqui. Como funciona então esse estudar sobre a estética aqui? Sim. Aqui em Buenos Aires existem vários cursos, inclusive na Universidade de Buenos Aires, que é totalmente gratuito. Sim. Existe o curso técnico, a tecnicatura e depois a faculdade. Aqui é diferente do Brasil. Eu, Vitória, só posso trabalhar corporal, estética. Aqui quem faz rosto é cosmetóloga. Quem receita peeling, faz as coisas, é dermocosmiatra. Que aí são outros São, cursos. são vários ramos. Não depende de uma formação prévia, por exemplo, não tem que ser médico. Não, não precisa. Não precisa. Óbvio que para aplicação de injetáveis, sim, né? Mas não precisa ter nenhuma formação ligada com estética, não precisa saber de anatomia, você vai aprender tudo. Foi um curso bem rápido. No Brasil, eu sei que é uma faculdade de 2 anos, né? E você pode exercer em todo o corpo. Aqui não, aqui é só o corporal. E eu já tinha técnico em administração, né? Razão pela qual, quando eu montei a estética, eu falei, eu tenho o conhecimento da administração e o da estética, vou juntar com a mão de obra de pessoas que trabalham com o rosto, e aí foi isso que aconteceu. E aí, então, você abriu a clínica, Eu abri a que estética. foi onde nos conhecemos. Sim. E a clínica, então, tem 2 anos. Fez 2 anos, 2 anos. E como tem sido essa experiência? A princípio foi uma grande aventura. Hum. Porque eu comprei um fundo de comércio onde 80% dos pacientes eram argentinos. E eu assumi, uma estrangeira, assumi a administração e todos os procedimentos, lidando com eles e querendo incorporar um pouco a minha cultura, foi uma aventura. Eu precisei dar um passo para trás e lembrar de que eu estava no país deles, que eu não tenho que fazer as coisas como eu estava acostumada. E praticar o que hoje se chama de inteligência intercultural, né? Que as multinacionais pedem hoje pessoas que são capazes de lidar com isso. Então foi uma aventura para mim pessoal absurda de eu ter que conversar com argentinos, conversar com outros estrangeiros. E hoje a estética ela tem público argentino, brasileiro, já teve público francês. Tenho pessoas de outros países também. Então, a experiência tem sido positiva. Tem sido positiva. E uma pergunta que eu acredito que vai interessar para quem vai nos assistir. Financeiramente falando, a gente sabe que o país está em crise, a inflação agora deu uma freada, porém segue ainda em alta, não é? Como é para você, como tem sido a questão financeira para você manter uma empresa aqui, então, na Argentina, na atualidade? Péssima. Péssima.
Hum, Óbvio que ao comprar o fundo de comércio, eu precisei investir muito dinheiro, não só na compra, mas nas melhorias que eu fiz, em agregar, em adicionar novos procedimentos, aluguéis de máquina e, e outra incapacitação minha e de algumas pessoas também, né? uhum, Mas recuperar o que eu investir, mas fazer um plano de renda mensal e essas coisas foi bem apertado. E eu falo que eu tenho fé de que vai melhorar e que eu vou poder ter muito mais lucro aqui com uhum. isso, mas foi não é o mesmo que empreender no Brasil, tá? Eu vou dar um exemplo que a inflação hoje é de 3,47% ao mês. E quem me aluga as máquinas sobe 10,43, 44 por mês. E como eu repasso isso para as pacientes? Que eu preciso aumentar o preço de cada procedimento 10%. Quem me vende não sei, o gel, os insumos, os Uhum, injetáveis, sobe 10, 11% ao mês. E a inflação é de 3,47. É inexplicável. uhum. Então ainda segue sendo uma grande aventura. Sim, aí além dessa questão dos produtos que você precisa, do maquinário e tal, como funciona a questão dos impostos? Como é isso? Porque lá no Brasil também a gente sabe que é quase absurdo, né? Empresário lá para se manter, pagar todos os impostos, tudo direitinho. Aqui também, né? A lei trabalhista é bem firme em relação aos impostos, o que nós temos que pagar para os empregados e tudo isso. E a tributária, não vou nem comentar. Também tenho empresa no Brasil, mas eu posso te garantir que aqui os impostos são maiores. Então, talvez a pessoa pode olhar de fora e pensar, como o país está em crise e tal, deve ser uma terra de ninguém. Então, isso não é a verdade. Imagina, É nunca. super fiscalizado. Super fiscalizado, eu já recebi a FIP, que é a Receita Federal, lá. Já recebi o Ministério do Trabalho, fez pergunta para todas as meninas, sem minha presença, e visitam sempre. Visitam sempre. Já me multaram uma vez, porque eu estava fazendo a troca da secretária e a nova não soube responder muito bem, me chegou uma multa. Caramba. Sim, além de tudo, eu tenho que ter tudo por trás, um contador, advogado, Uhum, sempre para estar me resguardando de qualquer coisa. uhum. Mas aí, com tudo isso, ainda tem valido a pena Sim, você seguir trabalhando nessa área? sim. É uma área que cresce, creio que no mundo todo, né? O Brasil cresce disparado. O ramo da estética, da beleza, É nunca muito. para, né? Não, nós mulheres não deixamos de fazer as coisas. Isso Seja o que for, precisamos seguir eu bonitas. sei que não. Mas não só as mulheres, né? Porque os homens têm cada vez mais buscado também, né? Eu Cuidar da tenho uma aparência, grande melhorar uma porcentagem coisinha. de homens que hoje fazem a depilação a laser, é o meu carro forte. E tenho muitos homens de que fazem Uhum. aqui nos braços. Então, mesmo com toda a dificuldade tributária, com a questão da inflação, vale a pena. Vale a pena. A Argentina, para empreender, é magnífica porque eu tenho amigos que deixaram de estudar medicina para isso. Uma fez uma empresa de coxinha, a outra de brigadeiro e por aí vai. A outra de desenhar no esteto as coisas. Hum. Para empreender, Então, e mesmo assim, esse profissional liberal, né? hum, Que não tem uma empresa fixa, igual a sua, tem um local fixo e tal. A pessoa, por exemplo, eu decido, eu vou trabalhar com coxinha, vou fazer coxinha e tal. Você sabe como que funciona isso? Também tem um órgão que regula isso? Ou também tem os chamados autônomos, como a gente tem no Brasil?
Como que funciona aqui? Aqui na Argentina, óbvio que se a pessoa faz na casa dela, não é regularizado, né? Ela precisa ter a regularização da vigilância sanitária aqui, que eu já esqueci o nome, e a maioria não tem. Mas eles pagam aqui o monotributo, que é como se fosse o MEI no Brasil, Hum. que é onde a pessoa vai se aposentar, paga os impostos, tem uma obra social, E o que seria obra social? é o convênio médico. Tem um Hum. convênio médico e você decide se você vai pagar o mínimo, o médio ou o máximo, todos os meses. É como se fosse um MEI. Então, é do microempresário, né? Isso, Então, a partir do momento que a pessoa vai lá, faz a inscrição, aí ela começa a pagar o MEI, aí além disso, então ela tem o que seria para nós um convênio médico, isso. que aqui chama obra social. Um Mas e monotributo. fora isso, o monotributo é como se fossem os impostos. É o MEI que É, o chama imposto do MEI, isso. que paga lá E normal. hoje em dia é o que mais se usa, não se contrata mais, por exemplo, as meninas que trabalham para mim, elas precisam ter um monotributo. Elas não são contratadas em relação de empregada, Hum. sim. E aqui na estética é assim, porque elas não vão todos os dias. Então ela vai, por exemplo, na segunda-feira vai uma, na terça vai outra, e aí elas vão em outra estética. São pessoas jurídicas autônomas Ah, que sim. trabalham para quem quer Não e é sua fatura. funcionária, ela Não. presta um serviço para você. Sim, o monotributo dela, o número, fatura para mim. Ela, ela emite uma nota fiscal Ah, do que ela sim. está fazendo. E aí, pagando o monotributo, a pessoa tem então essa obra social. Sim, que não é uma das Mas melhores, mas não vai no no SUS, público. por exemplo. Assim. Hum. E você saberia dizer para nós, então, como você tocou nesse assunto, alguma coisa sobre o SUS, como funciona aqui? Porque às vezes quem está fora do país, igual quem está lá no Brasil, uma preocupação das pessoas de virem para cá é isso, poxa, eu vou chegar lá. Eu não sou um cidadão ainda de lá. Muita gente vem sem um documento, às vezes demora um tempo ainda para elas terem um documento de permanência para estar aqui. Como funciona essa questão que para nós seria o SUS? Aqui chama SUS. Como que funciona esse atendimento público? Qual é o acesso das pessoas a esse atendimento se elas tiverem necessidade? Aqui é saúde pública, não? Que se fala. Hospital aqui é tudo que é público. E sanatório é tudo que é privado. Sim. A gente tem a diferença. E depois tem as Então, o clínicas. hospital público, o Hospital, sanatório é o particular. isso. É, o acesso é como o SUS no Brasil, é Hum, grátis. Por exemplo, para eu, todo mundo. em 2012, quando eu caí, eu não tinha nada, eu estava com o meu RG e me levaram no hospital, fiquei lá, fui atendida por ortopedista, eu tive que fazer vários retornos, engessar o pé, me atenderam perfeitamente. E eu tenho conhecidos estrangeiros de que acessam ao sistema público para cirurgia, para nutricionista, para qualquer outra coisa. Como é feito aqui na capital. Você, se é urgência, você vai até o hospital mais próximo da sua residência, sim? Mas eu conheço pessoas que vai num que é mais rápido ou é melhor e outras coisas. Se é estrangeiro, residente leva o DNI, ou se é um turista, o documento e Que acabou. entrou no país. E tenta falar com um médico, tá? E, Aí, eu, aí um parêntese, como aqui tem um grande número de brasileiros fazendo medicina, muitos que já se formaram, aí ainda não passaram no Revalida, então optam estar aqui para trabalhar, então você sempre vai encontrar alguém que fala português. no Clínicas, outro dia eu fui acompanhar uma colega e as duas médicas era brasileira que estava lá. Então é Uhum. mais fácil assim. Mas o acesso é como no Brasil, é público e pode. Inclusive, eu tenho contato com pessoas estrangeiras que fez tratamento, que fez mais de 2 operações. É, é uma senhora da Bolívia que teve aneurisma de aorta
e fez várias cirurgias e os médicos ligam, ó, seu exame tá pronto. No hospital, como é feito então? Quando é urgência, você vai até o hospital. Quando você Mais quer próximo. consulta, você vai ligar no número 135. Geralmente às 7 da manhã não tem ninguém falando, então Ó, já fica a dica, hein, você gente? consegue data, turno com o médico, né? Você Hum. pede um clínico e aí Uhum. ele, com a derivação, você vai para o dermatologista, endócrino e por aí vai. Mas costuma demorar muito ou tranquilo? Questão de 2 meses, 3 meses? 2 meses foi a última vez que eu consegui um turno Tranquilo, para né? ela. Inclusive, quando não tem turno, ele te coloca numa lista de espera que em 72 horas eles precisam te dar um turno, seja onde for. Uhum. Legal. Então, aí, para quem está pensando em vir para cá, ou a passeio, ou a passar uma temporada, ou até de morar, questão da saúde, então, talvez esteja como no Brasil, talvez até um pouquinho melhor. Mais rápido, eu acho. Porque, né, essa obra social aí, então, pelo que eu entendi, é muito legal, porque aí acaba que é um atendimento um pouco melhorado, Sim, né? né, do que os outros. Existem várias obras sociais, tanto de, por exemplo, se você é contratado do comércio, você é ligado a um sindicato que tem uma obra social, que tem um plano de saúde que por você ser do comércio, você tem um desconto. Hum, E várias profissões também que são bom. assim. Sim. Agora voltando, a gente abriu aí para falar sobre essa questão da saúde, que eu acho super interessante. Creio que muita gente tem dúvida, mas vamos voltar então a sobre as questões financeiras, se valem a pena e tal. Você falou que mesmo com todas as dificuldades ainda vale a pena. E eu queria compartilhar assim, uma coisa que sempre eu fico admirada, acredito que você também já observou, que quando a gente está lá no Brasil, a gente olha para cá e tem uma ideia assim, que caramba, o povo lá só vive para trabalhar, né? Só trabalha e paga um aluguel e come e acabou. Mas eu fico admirado o quanto aqui é um país que tem uma diversidade muito grande culturalmente falando. Uhum. Tem o tempo todo acontece coisas aqui, né? Tem noite do museu, tem a noite da livraria, tem shows, tem eventos, tem muitas coisas, tem muitos shoppings e muitos parques e todo lugar que a gente vai, os lugares são cheios e as pessoas não apenas passeando, mas as pessoas consumindo. Tem um shopping lá mais próximo da minha casa, eu moro num setor chamado Belgrano, e em São Martim tem um shopping chamado Unicentro, Sim. que é enorme, é um shopping muito, muito grande. Para quem é de Brasília, para comparar, assim, é muito maior do que o Parque Shopping de Brasília. E a gente vai lá, meio de semana, tá cheio, e não são as pessoas apenas passeando, são as pessoas com sacolas de compra, as pessoas nas lanchonetes. E final de semana é absurdo, parece um formigueiro. Então, isso é algo que eu acho muito interessante. E você que atua no ramo da beleza, talvez quem está lá fora não vê o cotidiano da cidade, deve pensar assim: ah, mas beleza não deve dar dinheiro porque é supérfluo. Não deve dar clientela, porque as pessoas têm que comer, têm que pagar um aluguel. Então, como um país em crise pode uma estética, a pessoa trabalhar com beleza, como é que pode realmente dar dinheiro? E Tá. eu fico impressionada. Quando eu trouxe a minha mãe para morar em Buenos Aires, ela me disse: Você me contou que o país está em crise, mas toda cafeteria tem gente, todo lugar tá cheio, e dentre shopping e essas coisas. Eu conheço o Unicenter e aí é maravilhoso, né? Sim, eu gosto muito. E uma das explicações que eu dei para ela antigamente, quando ela veio, em 2021, né? Que nós estávamos com uma inflação de quase 22%. E depois de eu aprender muito também, é que os argentinos possuem linhas de crédito muito alta em cartão de crédito, sim. E naquela época, pelo peso não ser valorizado fora, precisava torrar e gastar, porque eles não tinham condições de comprar
dólar ou outra moeda. Então, para não. E como o peso se desvalorizava cada vez mais, eles tinham obrigação de gastar tudo. Por isso que estava cheio restaurante, cafeteria e outras coisas. Essa foi uma explicação que um contador me deu. Porque eu Olha que também interessante. falou assim, Vitória, eles cobram, eles recebem um salário em peso. Eles pagam as contas e se sobra, eles precisam gastar. Porque eles Porque não vai desvalorizar vai muito amanhã rápido. vale menos 50, menos 20 e aí acabou. Então eles torram, 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 torram. Eu achava, e às vezes eu até falava, eles fazem magia, alguma coisa, porque eu conheço pessoas que recebiam menos do que eu. Saía, 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 saía. Aí eu fui ver. Cartão de crédito, dá limite aqui para eles mesmos são assim. Tipo assim, o limite já é meu, já faz parte do meu ganho. Sim. E voltando ao tema da beleza, são épocas, né? Hum. Minha melhor amiga também tem uma estética aqui e temos épocas distintas. Por exemplo, a estética dela de fevereiro até mais ou menos abril é parada, não tem ninguém. E a minha é dezembro e janeiro. Porque o meu público é brasileiro. Eles estão de férias. Hum. Então, quando eles voltam, a minha estética sobe e a dela cai. Eu também tenho isso. Eu preciso me programar, sabendo que em dezembro e janeiro é um mês complicadíssimo para mim. Então, nos outros meses, eu preciso recuperar o que eu não vou ter nesses meses, né? É todo um planejamento e eu sou Uhum. muito assim. Se a coisa não sai como. Eu fico louca. Sim. E, e já ela não, ela se programa para as outras épocas, que é onde os argentinos voltaram de férias, as férias de verão, e não estão consumindo tanto para pagar o cartão de crédito e logo volta a consumir. E outra coisa também é que o meu público, como tem bastante brasileiro, eles recebem em reais, ou dos pais, ou trabalham home office, né? Uhum. E comparado aos preços do Brasil, por exemplo, uma depilação a laser, o corpo inteiro aqui, eu cobro R$ 50. No Brasil, o corpo inteiro, eu não sei se é R$ 1.000, É R$ 900 bem reais. caro. Também não É sei direito, caríssimo. mas é caro. Então, essa comparação, eles fazem esse esforço, né? De não gastar R$ 100 se dedicar, não sei, a sobrancelha, a depilação a laser, Uhum. essas coisas. Tem. É igual o Botox, né? Aqui eu sei dizer que aqui tá bem melhor do que no Brasil. É. E aí vai seguindo, né? E uma coisa interessante, assim, dentro disso que a gente está falando das finanças, é que eles aqui, eu observo que eles valorizam muito qualidade de vida. Então, todas as coisas que tem que eles acreditam que vai melhorar a sua qualidade, eles investem. E aí, seja na estética, seja participar de eventos, de shows e frequentar restaurantes, eles têm muito hábito de comer fora, né? Tem pela. Na verdade, fazendo as contas, na minha casa nós já fizemos, sai mais barato eu pedir marmita de segunda a sexta, em questão de tempo também, tá? Não tem só o Uhum. financeiro, do que eu fazer comida. Talvez tenha outras famílias que também pensam a mesma coisa, né? Os argentinos, eles vivem uma cultura, eles vivem a cultura. Nós, pelo menos no interior de São Paulo, que não é tão interior, não vivemos tanto. E São Paulo não se vive 100%, não são todos, a maioria, pela questão econômica e pela segurança. Buenos Aires é uma cidade, para mim, quase 100% segura. Acontece coisas diariamente, mas é 100% segura, assim. Comparado a São Paulo, não Sim. tem nem o que falar. Porque aqui uma coisa interessante, que é até bom as pessoas que vão nos assistir saberem. Aqui não acontece o roubo com violência, né? Aqui tem mais casos de furto, mas não tem violência, você andar pelas ruas, é raríssimo, raríssimo, né? A gente ouvi dizer, pelo menos aqui em Buenos Aires, na capital, que alguém foi assaltado e colocaram uma faca no pescoço, apontaram uma arma,
Mas a pessoa vai dizer, ai, olha, quando eu fui olhar na bolsa, meu celular não estava. Ai, procurei meu celular no bolso da calça, não estava. São mais casos assim, né? Então a gente tem mais essa sensação, esse sentimento de que está seguro, apesar de que temos que tomar cuidado, que é mais o que chama no Brasil de crime de ocasião. Então, é não dar ocasião. Sim. Se você não der ocasião, você que vem passear aqui, passar alguns dias, não dê ocasião. Se você não der ocasião, vai passar tranquilo. Geralmente é isso que você falou mesmo, né? Nas províncias, que são as cidades de que estão ao redor da capital, sim existe roubo, tá? Mas aqui na capital é mais o furto mesmo e é isso, dá... Por exemplo, aqui tem a ONCE, que é como se fosse a 25 de março em São Paulo. Cara, você não vai na ONCE com colar, você não vai com... Eu vou sem nada e a bolsinha aqui. Outro dia, uma argentina estava com um colar, arrancaram. Tem que ir, não pode dar... Bom, você tem que ir assim. Uhum. E aqui existe um policiamento muito grande, né? É, Você vê que, principalmente nos melhores bairros que são turísticos, Recoleta, Palermo, tem sempre um policia na esquina, caminhando, e por aí vai. Então, eu me sinto mais segura do que no Brasil, 100%, de poder pegar um ônibus às 2 da manhã, ter gente, ir para minha casa às 2 da manhã sozinha, tem gente na rua. sim, eu também me sinto, isso aí eu compartilho. E a maioria dos brasileiros que a gente conversa, eles compartilham da mesma sensação de estar mais seguro, estar mais tranquilo, essa questão de poder caminhar pela cidade, de pegar um ônibus mais tarde, De poder sentar numa praça tranquilamente. sim, ficar ali conversando. O argentino, ele vive muito, ele vive. Não é que se fala que no Brasil os brasileiros vivem para o trabalho. E aqui se trabalha para viver, se É, trabalha para o dia. Então, agora que tá na moda, aniversário na praça, chá de bebê na praça, chá revelação na praça, tudo isso eles vivem o meio ambiente, eles o- os teatros na rua, valoriza sim, muito tudo, show de tango na rua, dentre outras coisas. eles desfrutam muito, né? E agora, então, voltando ao começo, teve a paixão por Buenos Aires, né? A paixão pelo país, que na verdade a gente fala muito de Buenos Aires, mas a Argentina é um país surpreendente. E o coração, como ficou nisso tudo? Depois de alguns meses de convivência, a cultura foi chocante e foi melhor só sermos amigos. Sim. A princípio, a cultura fazia que, não sei, as brigas eram 2 vezes por dia. Até que hoje eu praticamente vivo a cultura deles. Se fosse hoje com a minha cabeça, às vezes dava certo. Emergiu mesmo, né? Sim. Não posso ter um namorado ou um marido brasileiro. Não, não posso. Então o coraçãozinho está ocupado por um argentino. Não! Conte-nos. Falando de Não encontrou culturas, outro argentino? não. Ah, Faz alguns anos eu conheci um boliviano e aí olha, também eu tive outro choque cultural, mas queres só os chicos hispânicos, de língua hispânica. sim, mas como ele já estava aqui, ele também estava na cultura, né? Ah, mas o Ah, boliviano é sim. machista. Ok, mas o meu eu já vivia aqui, Então então conheceu aqui. eu conheci ele aqui, Hum, ele estava fazendo residência médica e no começo o que nos atrapalhou foi os estudos dele. Mas depois as coisas foram se encaixando, né? E a cultura, às vezes, até hoje pega um pouquinho a forma de falar, o que o outro pensa que está sendo, ai, grosseiro. Umas pequenas coisas dentro de casa que é bem cultural, mas quando eu, não sei, recebo a família dele aqui, eu sinto uma diferença. Tem que ter uma uhum, inteligência intercultural, tem que estar ativa, porque senão sim. sai faísca. É, para se relacionar, o relacionamento, na verdade, né, conjugal,
é uma construção, não é fácil, eu creio que em todos os lugares. Uhum. E se as pessoas têm a mesma cultura, vai ter as dificuldades, e culturas diferentes, então aí a gente tem uma dificuldade maior. Mas se a gente tem aí alguém querendo encontrar um grande amor em outro país, que conselho você daria para essas pessoas então? Que se arrisque. Que se arrisque e faça acontecer, porque vale a pena, de tudo se aprende algo. De tudo se aprende alguma coisa. Por mais que não se quebre a cara, ou pode ser o amor da sua vida. Uhum. Tem que arriscar. O É o que amor eu para a falo. vida. E o mais engraçado é que dentro da minha casa, só abrindo esse espaço, o meu esposo tem um filho de 10 anos. Ele veio para cá com 6 meses. Ele nasceu na Bolívia. Só que ele foi criado aqui. Então, na minha casa, a gente tem a cultura brasileira, argentina e boliviana. Os três. E às vezes falando espanhol a gente não se entende entre os É, porque três. a criança É é argentino. muito influenciada pela escola, né? Pela escola, ele quer Então comer traz. as comidas argentinas, meu esposo quer comer as comidas bolivianas e eu as brasileiras. Mas tudo vai se Mas vai indo, né? encaixando. Um crescimento para todos. Não sabe como eu estou crescendo. E para quem deseja vir morar aqui, né? Jovens, cada vez chega mais e mais jovens aqui nessa faixa etária 17, 18 anos. E também pessoas mais vividas, com mais experiência. Quer simplesmente vir morar aqui, igual meu caso, né? Aposentei lá no Brasil. Eu era da área da educação, professora, fui professora há muito tempo lá, e vim então viver uma nova história, viver uma outra cultura, conhecer, eu gosto de conhecer culturas diferentes. Então, são várias faixas etárias com vários propósitos, não é? Várias expectativas. O que você poderia dizer, então, dessas suas vindas e idas, que no primeiro momento você veio bem jovem, depois você já veio já com a cabeça mais madura, já com sua faculdade concluída, então muita coisa aconteceu na sua cabeça e também com outros propósitos, já agora não por causa de uma outra pessoa, mas por causa de você mesma. Então, que conselho você poderia dar para essas pessoas com tantas expectativas diversas, com faixa etárias diversas e que gostariam não apenas de vir para a Argentina, mas ir para um outro país, não é? Alargar as fronteiras. O que que você poderia dar assim de conselho dentro da experiência que você tem desses 12 anos morando aqui, morando fora, longe da sua família? O que você poderia dizer para essas pessoas que você acredita que você, se você tivesse ouvido lá atrás, teria te ajudado bastante? Aí depende da faixa etária, né? Porque Hum. conversar com um jovem de 17, 18 anos, é capaz ele não vai querer escutar. O mais velho, sim, né? Que a nossa vida e o mundo não se resume somente no nosso país. E que é necessário sair da zona de conforto para poder aprender coisas culturais e pessoais. Pessoa que sai da zona de conforto, da sua comida, de estar perto da sua família, de se arriscar em um país que não conhece ninguém, ela é muito corajosa. Então, façam. Façam porque vale a pena. O crescimento pessoal não é o mesmo quem está só nesse país, no nosso, de que quem sai, não sei, por um mês, 2 meses, vale a pena. Qualquer tempo que você Uhum. fique fora. Que saia da sua rotina, de tudo que você quer, da sua forma. É um aprendizado. Quais foram as maiores dificuldades que você Em enfrentou? 2012 eu enfrentei dificuldade. Não, em 2014 eu enfrentei dificuldade financeira. Tá? Meus pais não me ajudavam mais, porque eles falavam que eu tinha que assumir as consequências da minha decisão de continuar morando aqui. Das suas escolhas. Então eu escolhi, eu tive então ir buscar emprego e falar em outro idioma que até então eu não sabia nem falar tchau, olá. Como eu tinha meu namorado que falava português, eu nunca aprendi.
E sempre saí, morei com as brasileiras também. Quando eu precisei sair dessa zona de conforto, entregar currículo, colocar cara, foi uma dificuldade que meu dinheiro acabou. Ou eu trabalhava, ou eu ia embora, sabe Deus como. Porque os meus pais me falaram, não ajudo mais. Uhum. Então, em 2014 foi a dificuldade financeira. Hoje, a minha maior dificuldade é em conseguir entender o que está acontecendo, o que vai acontecer com a economia argentina, Uhum. com a questão, dizem que o atual presidente, não falando de política, está melhorando a macroeconomia, mas piorando a microeconomia, não está mais imprimindo notas de peso, o que fez que a inflação caísse. Me dá muito medo que amanhã a inflação volte a ser 20%, estamos todos sem saber o que fazer. Uhum. O aumento dos aluguéis. Então, essa incerteza é o que eu tenho hoje nessa idade, com uma família, é a minha grande preocupação, a incerteza. Óbvio que antes era só o dinheiro, mas eu tinha 18 anos, não sei, 19. Uhum. Hoje em dia é mais voltado para o futuro, né? Como ficará. Para o futuro, o aumento da escola que vem 10% por mês, não tem nenhuma explicação, as expensas que sobe mais de 5% ao mês, que é o condomínio, não consigo entender. Uhum. Vamos ver o que nos espera. Sim. Tanto que a minha família veio morar aqui. Ficaram 6 meses em 2021. E minha mãe precisou voltar. Porque ela falava, eu não posso ir comprar um frango de manhã e à noite é outro preço. Não consigo, não consigo. Uhum. É porque essa realidade no Brasil já ficou para trás há muito tempo, né? Ficou. Na estética eu tenho uma planilha, porque aqui tudo é baseado em dólar, né? Que tá Uhum. a cotação do dólar e todos os dias o preço vai subindo. Sim. E se as pessoas quiserem continuar sabendo mais sobre a Vitória, sobre a sua clínica, talvez te fazer perguntas, talvez alguém está nos ouvindo, nos assistindo e tem interesse de também vir para cá se aventurar no ramo empresarial, ou então quer saber mais da sua história, detalhes, onde que elas podem encontrar você, falar com você? No meu Instagram pessoal, né? Vitória e Vasquez com S. E o Instagram da estética é Sense, de sensibilidade. Becheza com 2 L's. Estética. Sim, a gente vai colocar na legenda também lá para Sim, vocês. Então, muito obrigada, Vitória. Quero agradecer muito você ter tirado um pouco do seu tempo, da sua correria do dia a dia para estar aqui com a gente, para conversar conosco, contar a sua história tão interessante que eu tenho certeza que muita gente vai aprender muito, muita coisa legal, vai poder ouvir, tirar muitas dúvidas e também até se animar a se aventurar, a deixar o medo para trás, viver uma vida mais cheia de aventuras, né? Então, te agradeço estou à bastante. disposição para qualquer coisa. E aí, às vezes, vem pessoas da minha cidade que querem me contratar de guia. Eu faço Olha uma aí, gente, ó. exceção. Deixo o meu trabalho e vou às vezes. Às Aí, ó. vezes. Não só da cidade dela, né? Mas do Brasil. Ela fala fluentemente agora o espanhol, então, quiser uma companhia aí. E para você que está nos assistindo, tem uma história super interessante. Aliás, todos nós temos, porque viver já é interessantíssimo. E se você quer contar a sua história, você tiver de passagem por Buenos Aires, entre em contato com a gente, porque a sua história é importante. Então, entre em contato, a gente faz aí uma agenda, um horário, para você vir contar a sua história para mim, para nós. Agora, em dezembro, eu estarei em Brasília, estarei também passeando pelo Brasil. Quem sabe eu vou na sua cidade e você senta comigo, a gente toma um café e você conta para mim a sua história também. Eu vou amar ouvir a sua história e compartilhar com outras pessoas também. Obrigada e um Muito cheiro. obrigada.